Olá, amigos, tudo bem com vocês? Que alegria, que satisfação estar aqui para darmos continuidade às nossas aulas de legislação penal especial. Estamos falando do pacote anticrime, Lei 13.694 de 2019, certo? E agora a gente entra num instituto usado, ou que tem por objetivo ser utilizado para infrações de uma maior gravidade. Então nós estamos falando aqui da tão chamada, famosa colaboração premiada. O nome já nos ajuda, Por ser premiada é um benefício. É um benefício. Então vejam que a lei, o pacote anticrime, ele não é só uma lei que simplesmente leva a outras leis, embora aqui a gente continue na lei de organização criminosa, porque agora nós vamos ter letras dentro de um artigo. Artigo 3º-A da Lei de Colaboração Premiada, da Lei de Organização Criminosa, diz assim: o acordo de colaboração premiada é negócio jurídico processual e meio de obtenção de prova. Olha só, meus amigos, a colaboração premiada, ela está dentro da Lei do Crime Organizado. A Lei do Crime Organizado pressupõe crimes com pena mínima superior a 4 anos. Então são crimes de maior gravidade, certo? Principalmente porque envolve organização criminosa. Principalmente por causa disso. Então aqui diz, é negócio jurídico processual, ou seja, o objetivo é instrumental, obter provas. Ou seja, para o Ministério Público, é interessante dar um prêmio a um colaborador. Por quê? Porque dando esse prêmio ao colaborador, ele vai trazer vantagens ao Ministério Público. Seja para buscar mais infratores, seja para resolver um processo num tempo bem menor do que seria se não houvesse a colaboração premiada. Então, por isso que diz aqui, o acordo de colaboração premiada é negócio jurídico processual e meio de obtenção de prova, que pressupõe, ou seja, é o pressuposto desse acordo, utilidade e interesse públicos. Certo? A verdade, amigos, o Ministério Público representa a sociedade, então é claro que a colaboração premiada, ela tem que ter, primeiro, utilidade. Tem que ser útil. E útil para quem? Para a sociedade? Claro. Certo? Interesse da sociedade? Sim. Está aqui, públicos, que gere utilidade para todo mundo. Artigo 3º-B. O recebimento da proposta para formalizar o acordo de colaboração demarca o início das negociações. Certo? Vai iniciar a negociação de colaboração premiada. É feita a proposta. Feita a proposta, eu posso dizer então aqui que recebendo a proposta é o primeiro ato. Recebendo a proposta é o primeiro ato, certo? E é marco de confidencialidade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é a partir daqui que passa a ser sigiloso. Oferecer a proposta não é sigiloso. Receber a proposta, certo? Ao receber a proposta, a confidencialidade passa a valer. Configurando violação de sigilo
que inclusive é crime do Código Penal, artigo 325 do Código Penal brasileiro, e quebra da confiança e da boa-fé a divulgação de tais tratativas iniciais, ou do documento que as formalize, até o levantamento de sigilo por decisão judicial. Então, com o recebimento da proposta de colaboração premiada, nós vamos ter ali, certo? O início da confidencialidade, até o momento que o juiz, então, quebre essa confidencialidade. É isso que é importante cuidar nesse ponto do artigo 3º-B. Parágrafo 1º. A proposta de acordo de colaboração premiada poderá, eu sempre gosto de sublinhar essa palavra, porque ela é de suma importância, poderá ser sumariamente indeferida. O que quer dizer isso? Ser sumariamente indeferida? Significa, meus amigos, que o juiz vai olhar e vai dizer: não tem requisitos, não preenche as formalidades, não tem interesse público. O juiz então dá o canetaço, indefira a colaboração. Só isso. Agora, o interessado, ele pode querer impugnar, pode querer se opor a esse indeferimento, seja ingressando com recurso, seja ingressando com uma ação impugnativa, um habeas corpus, por exemplo, ou algo assim, certo? Por isso que é claro o que está dizendo aqui, ó, com a devida justificativa, porque o que tu vai atacar? Tu vai atacar exatamente essa justificativa. Por exemplo, o juiz vai dizer: não é útil para a sociedade. Tu vai recorrer dizendo: entende-se sim ser útil à sociedade por isso, isso e isso. Cientificando-se o interessado exatamente para que ele possa então se manifestar. Parágrafo 2º. Mas vamos supor que o juiz não deu o indeferimento. O chamado indeferimento sumário, que é o indeferimento de plano, já de primeira. Caso não haja indeferimento sumário, as partes deverão... Isso aqui vocês estão vendo, é tudo procedimento, procedimentalidade. Deverão firmar termo de confidencialidade para prosseguimento das tratativas. Por quê? Porque se o juiz não indeferiu sumariamente, o que ele fez? Ele recebeu a proposta. E o que a gente viu anteriormente? Que o recebimento da proposta é marco de confidencialidade. Sendo marco de confidencialidade, as partes firmam o termo de confidencialidade para prosseguir as tratativas, o que vinculará os órgãos envolvidos na negociação. Envolve polícia? Envolve. Envolve Ministério Público? Envolve também. Certo? E impedirá o indeferimento posterior sem justa causa. Ou seja, se não houver justa causa, não pode quebrar a confidencialidade. Mas se houver um motivo razoável, o juiz poderá quebrar. O juiz. Parágrafo 3º. O recebimento da proposta de colaboração para análise ou o termo de confidencialidade não implica por si só a suspensão da investigação, ressalvado acordo em contrário. O que isso quer dizer, pessoal? Na colaboração premiada, certo? Algumas vantagens na lei de organização criminosa são dadas ao indivíduo. Mas, de regra geral, nada impede que a polícia continue investigando. Então, existem limites, certo? Bases no acordo de colaboração premiada.
O fato é que nada impede que a polícia decida abrir mão das investigações. Mas isso vai ter que estar expresso no termo de confidencialidade. Se nada disser o termo de confidencialidade, se o termo nada falar, a polícia pode continuar investigando normalmente, certo? Naturalmente. Então, cuidem isso. Por isso que diz, não implica por si só a suspensão da investigação, ressalvado acordo em contrário, quanto à propositura de medidas processuais penais cautelares e assecuratórias, como, por exemplo, ação de busca e apreensão, interceptação telefônica, são medidas cautelares. Bem como medidas processuais cíveis admitidas pela legislação processual civil em vigor, certo? O Código de Processo Civil pode sequestrar bens, enfim, entrar com uma ação de arresto, por aí vai. Parágrafo 4º, vou circular ele. Quando eu circulo, vocês sabem qual é o motivo, né? Circular é motivo de ter uma maior atenção, certo? E diz assim: o acordo de colaboração premiada poderá ser precedido de instrução. Ou seja, antes da instrução, poderá ocorrer ainda antes da colheita de provas. Vamos por aqui. Antes da produção de provas, quando houver necessidade de identificação ou complementação de seu objeto, dos fatos narrados, sua definição jurídica, certo? Definição jurídica, amigos, seria qual o crime praticado? Relevância, utilidade e interesse público. Apenas cuidado que são essas situações que permitem essa colaboração ser precedido da instrução. Parágrafo 5º. Os termos de recebimento da proposta de colaboração e de confidencialidade serão elaboradas, olha o nome que a gente chama aqui, pelo celebrante e assinadas por ele, pelo colaborador, certo? Colaborador, e pelo advogado ou defensor público com poderes específicos. Então temos que saber: 1, celebrante; 2, colaborador; 3, defensor. Seja ele público, seja ele constituído ou nomeado, tanto faz. Certo? Então são 3 pessoas que assinam e dão veracidade à proposta. Dando sequência. Parágrafo 6º do artigo 3º-B da Lei de Organização Criminosa, que foi criado pelo pacote anticrime. Na hipótese de não ser celebrado o acordo por iniciativa do celebrante, certo? O celebrante entende o seguinte: não concordo com esses termos não me interessam, eu vou abrir mão. Certo? Não poderá se valer de nenhuma das informações ou provas apresentadas pelo colaborador, de boa-fé, para qualquer outra finalidade. Então, amigos, o que acontece nas tratativas de acordo, ficam nas tratativas de acordo. Ou seja, chega lá a polícia, o MP, tá, me diz o que tu sabe, me diz o que tu tem, me ajuda aí, me ajuda que eu te ajudo. E o cara começa a falar.
Diz, tá, para isso eu te ofereço isso. Não concordo, eu quero isso. O juiz diz, não, isso não. E aí o indivíduo diz, tá, tu tem mais algo a me dizer? Não, isso é muito pouco para uma colaboração, para uma celebração de acordo. Então eu não vou concordar. Se não concordou, tudo o que o colaborador falou não pode ser utilizado. Certo? Ó, informações e provas não podem ser utilizadas. Elas têm que ser descartadas e inutilizadas. Se entrarem ao processo, são provas ilícitas, que devem ser desentranhadas dos autos processuais. Provas ilícitas que devem ser desentranhadas do processo. Cuidado com isso. Certo? Artigo 3º-C. Vejam que o pacote anticrime incluiu, né, letras ao artigo 3º da lei do crime organizado. A proposta de colaboração premiada significa que o que vier para frente, se não ocorrer, não vale, deve estar instruída, ou seja, tem que ter nela, procuração do interessado, com poderes específicos para iniciar o procedimento de colaboração e suas tratativas, ou firmada pessoalmente pela parte que pretende a colaboração e seu advogado ou defensor público. Então, procuração, certo? Ou firmada pessoalmente. Está aqui. Certinho? Cuidem em relação a isso também. Parágrafo 1º. Esse eu sou obrigado a sublinhar. Esse eu sou obrigado a sublinhar e dar um grande destaque para ele. Certo? Um grande destaque para ele. Nenhuma tratativa, nenhuma tratativa sobre colaboração premiada deve ser realizada sem a presença de advogado, constituído ou defensor público. Então, o que a gente sabe desse parágrafo 1º que vai despencar na tua prova e tu tem que ficar esperto? Para a tratativa ser válida de colaboração premiada, a gente tem a certeza que tem que ter um defensor. Isso já é a certeza. O defensor tem que existir, certo? Começa por aí. O defensor precisa existir. Esse defensor pode ser constituído. O constituído é aquele defensor que o próprio colaborador contrata dos seus interesses, certo? Se acaso ele não tiver condições de constituir um defensor ou não quiser constituir um defensor, o Estado providenciará um advogado para ele. Esse é o defensor público. Aqui não basta ser um nomeado, é um público concursado, certo? Tem que ter a presença. Isso é a obediência a um princípio chamado de princípio da ampla defesa. Ampla defesa. Está aqui. Então, cuidado com esse parágrafo, porque para cair na prova é um pulinho. Parágrafo 2º. Em caso de eventual conflito de interesses, certo? Quando se fala aqui em conflito de interesses, pessoal, estamos falando de disparidade, não então de acordo defensor e colaborador, certo? Ou de colaborador hipossuficiente, o celebrante deverá, se é obrigação, solicitar a presença de outro advogado ou a participação de defensor público, certo? Se o cara for pobre, tem que chamar o defensor público. Se há disparidade, certo? Conflito entre o contratado aqui
E o colaborador tem que nomear o defensor público também. Certinho? Beleza. Agora, o que o colaborador tem que fazer? O que o colaborador tem que falar? Isso vem agora. Vamos eliminar aqui. Está aqui no parágrafo 3º. No acordo de colaboração premiada, o colaborador deve, isso é uma obrigação, uma obrigatoriedade, agora é a hora que ele vai trazer, como diria um político antigo, conteúdo, né? O conteúdo, narrar todos os fatos ilícitos para os quais concorreu e que tenham relação direta com os fatos investigados. Então, o colaborador sabe o que está sendo investigado, sabe o que está sendo buscado, sabe, amigos, o que ele fez e ele tem que narrar o que ele praticou. Questão interessante aqui, né? Para ser beneficiado com a colaboração premiada, ele tem que ter participado ativamente de organização criminosa. Senão não tem sentido, ele não vai ter o que oferecer, né? Incumbe a defesa, isso aqui a gente chama de ônus da prova. Ônus da prova. Incumbe a defesa instruir a proposta de colaboração e os anexos com os fatos adequadamente descritos, com todas as suas circunstâncias, indicando as provas e os elementos de corroboração. Ou seja, quando o colaborador vai ter um defensor, seja ele constituído, seja ele nomeado, o que vai acontecer então, caríssimos? Esse advogado vai fazer uma peça. Dentro dessa peça ele vai dizer tudo o que realmente precisa. Os fatos ocorridos, a participação, como se deu, da forma que o parágrafo 4º está deixando claro aqui. Certo? Bom, aí vem o artigo 4º da Lei de Organização Criminosa, que incluiu um parágrafo 4º, que diz, nas mesmas hipóteses do caput desse artigo, aqui é importante a gente falar sobre esse caput. Então nós vamos nele. Vamos nele pelo seu grau de importância. Opa. Nas hipóteses do caput desse artigo, vamos clicar aqui e vamos lá no caput. Caput do artigo 4º. Aqui está. Vamos entender primeiro o que é esse artigo 4º. O juiz poderá, certo? O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial. Esse é o melhor dos benefícios da lei de colaboração premiada. É dizer, estás perdoado, vai, não peques mais. Perdão judicial é uma causa extintiva de punibilidade, certo? É uma causa de extinção da punibilidade. Então é por isso que diz ali, conceder o perdão judicial é o melhor dos benefícios, né? Esse é aquele que o colaborador comemora muito. Mas também ele tem muita coisa boa para dizer, né? Coisa que custe sua cabeça. Reduzir em até 2/3, vejam que não é em 2/3, é até 2/3 a pena privativa de liberdade. Então nós temos aqui um benefício, aqui o segundo benefício, ou substituí-la por restritiva de direitos, terceiro benefício, daquele que tenha colaborado efetivo e voluntariamente
com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados. Então, quanto mais resultados se conseguir, melhor é o benefício. Conseguiu 5, conseguiu 4, perdão judicial. Conseguiu 3 deles, pena restritiva de direitos, prestação de serviços comunitários. Conseguiu 2, reduz em 2/3. Aliás, eu acho que eu inverti tudo, né? Conseguiu o 5, perdão judicial, certo? 5, 4 desses aqui. Conseguiu menos objetivos, vai ter a redução em 2/3. Conseguiu menos ainda, substitui por pena restritiva de direitos. E por aí vai, certo? Então, aqui estão os benefícios. Identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas. Isso aqui já é algo muito favorável para uma colaboração premiada, certo? Isso aqui é tudo daqui a pouco que o Estado quer, seja polícia, seja Ministério Público. Revelar a estrutura hierárquica e divisão de tarefas da organização criminosa. Eu não disse para vocês que é uma empresa? É isso. Vai indicar quem é o chefe, como se divide, como se organiza. Ajudar a prevenir infrações penais decorrentes dessa atividade. Recuperar tudo ou alguma coisa do produto ou proveito desses crimes. Localização de uma vítima com a integridade física preservada. Casos de crimes de extorsão mediante sequestro, por exemplo. Certo? Então, existem organizações criminosas tradicionais que têm o que, meus amigos? Que têm objetivo sempre de praticar essas extorsões mediante sequestro, visando obter valor de resgate. Ajudando a localizar a vítima, também faz jus ao benefício. Voltando para o pacote anticrime, vocês vão ver que diz um parágrafo 4º, que diz: nas mesmas hipóteses do caput desse artigo, que fala sobre os benefícios, né, quais são, o MP poderá deixar de oferecer denúncia se a proposta de acordo de colaboração referir-se à infração de cuja existência não tenha prévio conhecimento e o colaborador, certo? Surgiu uma informação, o Ministério Público pode também pode propor esse benefício também, deixo de oferecer a denúncia. Bom, daqui a gente tem um parágrafo 4º-A. Parágrafo 4º-A. Dando seguimento ao Instituto da Colaboração Premiada. Todavia, para falar sobre o parágrafo 4º-A, eu acho interessante que a gente faça uma pausa. Dê uma relaxada, toma um cafezinho e logo no próximo bloco nos encontramos novamente. Certinho? Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.